Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar da solene vigília pascal, a noite santa. E já vou pedindo para você, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe comentários e sugestões. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo porque a solene vigília pascal ela é uma missa longa, é a vigília das vigílias, a mãe de todas as vigílias. Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque eu quero pegar parte por parte desta vigília, explicar cada uma das partes para que você possa preparar bem essa celebração, vivenciar bem essa celebração, que é a celebração das celebrações. Então essa é uma noite especial. A noite da vigília pascal é uma noite muito especial. Ela é uma vigília em honra ao Senhor. E aqui vão algumas orientações preliminares em relação a essa solene vigília pascal. Prepare bem o espaço da celebração e cuide do ambiente. Para que a celebração seja uma celebração belíssima, cuide do espaço e do ambiente. Há uma diferença entre espaço e ambiente. Espaço a gente se refere ao físico, ambiente é a atmosfera que você vai dar nesse espaço, que vai conferir a esse espaço. Então, com relação ao espaço, por ser uma noite festiva, é importante que ele esteja muito bem ornamentado, com flores, todas aquelas flores que não foram possíveis durante a quaresma, agora é momento de colocá-las na igreja, enfeitar bem a igreja com flores. O girassol é uma flor muito indicada para essa época, é a flor da ressurreição, enquanto a flor do maracujá é considerada a flor da paixão, o girassol, ela é a flor da ressurreição. Então, enfeite bem a igreja. Depois, prepare também previamente o fogo, que vai ser abençoado, o local da fogueira, já as lenhas, o espaço adequado onde vai ser feita a celebração do fogo. Cuide também das alfaias. Nesse dia as alfaias são brancas, tanto as toalhas do altar quanto o paramento da equipe de celebração, do presidente da celebração, é branco ou dourado, porque é festa. Em relação ao ambiente, a igreja vai estar na penumbra ou então totalmente com as luzes apagadas. Crie um ambiente orante. Você pode até colocar uma música de fundo bem suave naquela igreja escura, que as pessoas vão chegar, elas vão entrar, mas depois a gente vai pedir para que ela saia para a parte primeira da celebração lá fora. Então coloque um som ambiente também, para que as pessoas já vá entrando nesse clima de oração. Mas lembre, a concentração é fora da igreja. Então, com muita delicadeza, vá pedindo, orientando as pessoas que fiquem na parte de fora, onde vai ser a primeira parte da celebração. E lá na parte de fora, em torno da fogueira, enquanto as pessoas vão se achegando, é bom ter alguns cantos também, pode até ser cantos populares, canto de acolhida, é dia de festa, então uma recepção agradável ali em torno da fogueira, na parte externa da igreja, confere a celebração também, o seu sentido de festa, o seu sentido de alegria, de expectativa, de vigília. Providenciar também os símbolos e materiais que vão ser usados durante esta celebração. Prepare previamente esses símbolos e esses materiais. E quais são esses símbolos e materiais? O primeiro deles é o círio pascal. O círio pascal precisa ser novo. Lembrem lá do exulte, cera virgem. Então, nada de recuperar círios do ano passado, de outros anos. Isso não se faz. O círio tem que ser círio novo. Deixe depois para reciclar para outras velas o círio do ano passado, mas ele não serve como recuperação. Ah, você pode dizer, gastei pouco do círio, ele está inteiro ainda, vamos só trocar o número. Não é isso que se faz. O círio tem que ser com cera virgem, tem que ser com cera nova, por isso tem que ser círio novo. Providencie também os cravos, não esqueçam na hora dos cravos, porque como eles são pequenos, eles podem se perder. Providencie também um estilete para fazer
fazer a incisão no momento adequado. Como eu disse, prepare a fogueira, as pessoas que vão cuidar da fogueira, também uma vareta para acender o fogo lá e levar até o círio, porque na hora, se você for encostar o círio na fogueira, isso cria um desconforto, pode até se queimar. Então, sempre é bom ter uma vareta com uma tocha na ponta para você acender e colocar no círio. Isso facilita bastante. Também providencie o incenso, o turíbulo com incenso, o missal, a pessoa que vai segurar o missal lá fora para fazer todas aquelas partes. A equipe responsável por cada uma das partes da celebração e também as velas para os participantes. Lembrando que essa noite todos os participantes devem ter velas na mão. E aqui fica uma dica importante, confeccionar os mini círios, né? Uma réplica do círio, para que as pessoas possam tê-los e depois levar para casa, para no momento de oração, acender um pedacinho do círio que ela leva para casa. Fica muito significativo se os participantes puderem ter também o círio pascal. Ainda dentro dos símbolos, nós temos a pia batismal, que deve ser cuidada, bem ornamentada. Depois, cuidar da mesa da palavra, que ela esteja também bem enfeitada, adornada. Cruzes e santos devem estar já desvelados nesse dia. Esse dia utiliza o sino, então providencie também os sinos para tocar no momento adequado. A equipe de canto ela deve ser bem ensaiada também. E quem vai proclamar a Páscoa deve ensaiar bem. Geralmente o ritual pede que o padre proclame a Páscoa, mas não são todos os padres que cantam. Então, quando o padre não canta, uma equipe de leigos ou um ministro, alguém que tenha habilidade, possa fazer a proclamação da Páscoa. Os salmistas também estejam bem preparados. É importante que todos os salmos sejam cantados e cantados com pessoas distintas. Não uma única pessoa cantar todos os salmos. São 7 salmos nessa celebração e é bom que cada salmo seja cantado por uma pessoa e não uma única pessoa cantar todos os salmos. Tenha esse cuidado também. A mesma dica vale para os leitores. São 8 leitores e que eles estejam devidamente preparados e que sejam leitores diferentes. Algumas observações ainda para esta celebração solene da Vigília Pascal. Toda a Vigília Pascal seja celebrada durante a noite. Por isso, se você mora numa região onde o sol demora a se pôr, espere o sol se pôr para realizar esta celebração. Nada de celebrar como no horário de verão, o sol lá no meio do céu e você celebrando a Vigília Pascal. Não tem sentido. Essa celebração, ela acontece depois que o sol se põe. Então, por isso, essa é uma orientação importante. Na hora de marcar o horário para a celebração da Vigília Pascal, cuide para saber se nesse horário o sol já se pôs. Não inicie a Vigília Pascal com o sol ainda a pino. Então, por isso, não comece antes do anoitecer. E sempre termine antes da aurora do domingo. Lembrando, é uma noite de vigília. Muita gente acaba dizendo, é uma missa muito demorada. Essa missa é demorada propositalmente, porque ela é a missa das missas, ela é a vigília, é uma noite de vigília. Antigamente era a noite toda. Começava assim que o sol se punha e terminava um pouco antes do sol nascer no outro dia. Era uma noite inteira de vigília. Hoje ela se reduziu a algumas horas, né? 3 horas ou máximo 4 horas de celebração, porque na verdade são 4 celebrações numa só. Se cada parte da missa durar 1 hora, vai ser uma missa de 4 horas. Mas quando você for a essa missa, vá com a predisposição de participar plenamente, não importa o tempo de duração da missa. Quem fica preocupado com o tempo de duração da missa, que fica olhando no relógio, não deveria nem ter ido à missa. Portanto, essa missa é uma missa de vigília, é uma missa demorada e que se leva em consideração esses elementos que eu acabei de dizer. Mesmo celebrada antes da meia-noite, a missa da vigília é a verdadeira missa da Páscoa, a missa do domingo da Páscoa. Essa é outra coisa que muita gente confunde. Vai à missa no domingo, o primeiro domingo da Páscoa, e acha que a missa do domingo da Páscoa, a missa da Páscoa, é a missa do domingo. Não é. A autêntica, a verdadeira missa da Páscoa é a missa da Vigília Pascal. A missa do domingo é a missa do
primeiro domingo da Páscoa, tá? Fique bem claro isso. Domingo é o primeiro domingo da Páscoa. A missa da Páscoa, a autêntica, a verdadeira, é a missa da Vigília Pascal. E se você não foi à missa da Vigília Pascal, você não foi à missa da Páscoa. Simples assim. Quem celebra ou concelebra a missa da noite da vigília pode também celebrar ou concelebrar a segunda missa, que é a missa do primeiro domingo da Páscoa, a missa do domingo. Então, nada impede que quem presidiu a celebração da Vigília Pascal ou que concelebrou na Vigília Pascal celebre e comungue na missa do domingo, no primeiro domingo da Páscoa. Então, quem participa da vigília, da missa da noite, pode também comungar na missa do primeiro domingo da Páscoa, a missa do domingo. Então, essa solene Vigília Pascal, ela tem 4 partes. Quais são essas 4 partes? Eu vou trazer aqui as 4 e depois falo de cada uma delas e os elementos que contêm essas partes da solene Vigília Pascal. A primeira parte é a celebração da luz. A segunda parte é a celebração da palavra ou liturgia da palavra. A terceira parte é a liturgia batismal e a quarta parte é a liturgia eucarística. Então nós temos aí celebração da luz, liturgia da palavra, liturgia batismal e liturgia eucarística. Com essas 4 partes, nós compomos o conjunto da solene Vigília Pascal. Vejamos então cada uma dessas partes. A primeira parte, solene início da Vigília Pascal ou da celebração da luz, onde nós temos a bênção do fogo novo e a preparação do círio pascal, também um círio novo, como eu disse no início. Procedimentos para esse primeiro momento, para essa primeira parte da celebração. Apagam-se as luzes da igreja, em um lugar conveniente, sempre fora da igreja, prepara-se a fogueira. Estando o povo reunido em volta da fogueira, aproxima-se o sacerdote com os ministros, trazendo um deles o círio pascal. Então, quem traz o círio pascal, quem segura o círio pascal durante a bênção do fogo, durante a bênção do círio, é um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão ou um diácono. O sacerdote saúda o povo como de costume e explica brevemente o sentido da vigília. O missal romano ele traz lá um texto próprio, explicativo desse início da celebração. Em seguida, abençoa o fogo com uma oração própria também, que se encontra ali no missal, e faz o rito do acendimento do círio pascal com o fogo novo. Se parecer oportuno, realçar a dignidade do círio pascal. Então, nesse momento, pode haver também uma breve explicação da dignidade do círio pascal, do significado do círio pascal, que é o Cristo ressuscitado presente entre nós, simbolizado pelo círio pascal. Então vamos à preparação do círio pascal. Terminada a bênção do fogo novo, o acólito ou um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística traz o círio pascal para o sacerdote. Ele grava no mesmo uma cruz com um estilete. Então alguém entrega para ele o estilete e ele vai lá no círio, em cada parte dele, e grava uma cruzinha, simbolicamente, cortando ali em cada um deles discretamente, num ritual apenas. Em seguida, traça no alto da cruz a letra grega, alfa, lá em cima. E embaixo ele escreve ou marca ali com estilete ômega, já vai estar no círio todas essas siglas, né? Essas letras e esses números já estão dispostos no círio. Ali ele só vai marcar em cada momento que pede o ritual. E depois, entre os braços da cruz, ele vai marcar os 4 algarismos. No caso deste ano, 2019, ele deve estar bem dispostos, nada de colocar o número sequencial embaixo, é o 2, o 0, o 1 e o 9.
seguindo esse ritual. Então, ele vai marcar os 4 algarismos que designam o ano em curso, enquanto ele vai dizer o seguinte, marcando lá, fazendo uma incisão na haste vertical lá em cima, ele vai dizer Cristo, ontem e hoje. Depois faz uma incisão na haste horizontal, princípio e fim, depois uma incisão na letra alfa, no alto lá da haste, e depois uma incisão na letra ômega, embaixo da haste. Depois ele vai dizer a ele o tempo, faz uma incisão do primeiro algarismo, no caso lá o 2, né, que é do ano correspondente, 2019. Depois, e a eternidade, ele vai dizer, fazendo uma incisão no segundo algarismo sobre o ângulo esquerdo, ou seja, agora no 0. Depois ele vai dizer a glória e o poder, e vai fazer uma incisão no terceiro algarismo do ângulo, então o 2, o 0, agora no 1. Depois, por fim, ele vai dizer pelos séculos sem fim, amém, e fazer uma incisão no quarto algarismo, no ângulo direito, que seria o número 9. Assim ele faz esse ritual. Feita a incisão da cruz e dos outros sinais, o sacerdote pode aplicar no círio 5 grãos de incenso, ou seja, aqueles cravos já têm um grão de incenso dentro, então ele vai colocar ali em cada um desses, formando uma cruz, como se fosse traçando o sinal da cruz, seguindo a cruz que já tem no círio, e em cada momento ele vai, ao colocar um cravo em cada ponta, começando lá no número 1, ele vai colocar por suas santas chagas, depois suas chagas gloriosas, depois o Cristo Senhor, depois nos proteja e depois nos guarde. Amém. Então, completa esse ritual no círio, no processo de abençoar o círio. Aí, então, ele vai acender o círio com o fogo novo. E nesse rito de acender o círio com o fogo novo, ele vai dizer, a luz do Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e da nossa mente. Isso pode ser pedido que o povo repita também. Aí fica bem se houver esse incentivo. A luz do Cristo, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e de nossa mente. Aí todo o povo em volta pode repetir. Terminado esse ritual, aí começa então a procissão para entrar na igreja. Então, o diácono, ou na falta dele, o próprio sacerdote, ele vai tomar o círio, ele vai erguer o círio por alguns instantes, por algum tempo. Quando ele chegar lá, a hora que ele estiver perto, na entrada da igreja, e vai apresentar, eis a luz de Cristo. Isso é bom que ele faça cantando, de um modo muito solene, e o povo vai responder, demos graças a Deus. Então, nesse momento, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que estão em volta, eles podem acender a sua vela, o seu minicírio, no círio pascal, e começar a passar para a Assembleia. Então tem que ser feito com muita calma, para não criar tumulto, isso depois que as pessoas já adentraram a igreja. Então lá na porta todo mundo já está sentado, porque a igreja vai estar escura, então não pode ter correria, alguém pode tropeçar. Então tudo muito calmamente. Depois que todo mundo se assentou, aí então faz esse primeiro anúncio, eis a luz de Cristo, a Assembleia responde, demos graças a Deus, e aí os ministros acendem a sua vela e começam a passar para a Assembleia. O turiferário vai estar à frente com o turíbulo nessa procissão também. Então ele vai incensando à medida que o presidente da celebração vai levando aí o círio. Então, na porta da igreja, ele
eleva o círio e aí então ergue e apresenta: eis a luz de Cristo. E aí é que nesse momento que os ministros começam a acender a vela deles e passando para a Assembleia, e pede que a Assembleia também vá passando, porque não dá para todo mundo acender no círio, porque cria um tumulto. Então um vai passando para o outro esse fogo até que toda a igreja fique iluminada. Quando ele chega lá no meio da igreja, ele vai anunciar novamente, ele vai erguer novamente o círio por um instante, apresentar: eis a luz de Cristo. O povo vai responder: demos graças a Deus. Nessa hora quase toda a igreja vai estar com as suas velas acesas. E quando ele chegar diante do altar, aí então ele vai voltar para o povo e vai cantar pela terceira vez: eis a luz de Cristo. E aí nessa hora acende-se todas as luzes da igreja para a proclamação da Páscoa. Eu já vi em alguns lugares as pessoas proclamarem a Páscoa com a luz apagada, com uma vela, com uma lanterna para cantar a proclamação da Páscoa. Isso não tem muito sentido. Na verdade, nessa hora, a igreja tem que estar com as luzes acesas, as velas todas da Assembleia acesa. Fica mais bonito com a luz apagada, mas o sentido litúrgico é com as luzes acesas da igreja, a proclamação da Páscoa. Então, chegando ao altar, o sacerdote coloca o círio pascal lá no suporte previamente preparado. Esse suporte deve estar bem enfeitado com flores, ou então no centro do presbitério, ou ainda lá junto do ambão. Depois ele vai incensar o livro, onde o missal romano, o livro onde está o exulte, né, que será a proclamação da Páscoa, e vai fazer a proclamação da Páscoa. Se o padre não fizer, um diácono pode fazer. E se não houver diácono, um leigo, cantor, alguém que cante, pode fazer a proclamação da Páscoa. Então faz a proclamação da Páscoa lá do ambão ou do púlpito, estando todos em pé e com as suas velas acesas. Essa proclamação poderá ser feita então por um cantor. Na maioria dos lugares são os cantores, alguém da equipe de canto que faz a proclamação da Páscoa. Nesse caso, quando for um leigo que fará, ele vai omitir aquelas palavras: e vós que estáis aqui, e também a saudação: o Senhor esteja convosco. Essa parte é sempre o presidente da celebração que faz. A proclamação da Páscoa, ela poderá ser cantada segundo a forma mais breve. O missal romano traz duas formas, duas opções de exulte. Então, pode-se escolher o mais breve, se quiser. Mas já que é uma missa festiva, eu aconselho: escolha o mais longo, bonito. Vamos cantar tudo, não há problema, é uma noite festiva mesmo. Então, com a proclamação da Páscoa, encerra-se a primeira parte dessa celebração. E aí nós entramos na segunda parte, que é a liturgia da palavra, é o coração dessa celebração. Esse momento é um momento em que toda a Assembleia deve estar já sentada, né, com as velas apagadas. Então, nessa vigília, que é a mãe de todas as vigílias, propõe-se 9 leituras, sendo 7 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento, mais a Epístola e o Evangelho. Então, são várias leituras. A Assembleia precisa estar muito bem acomodada para ouvir todas essas leituras que resumem a história da salvação. É bom fazer todas também, às vezes por razões pastorais, por pressa, querer acabar a missa logo, se excluem leituras, né? A liturgia faculta isso, possibilita você tirar, eliminar leituras, mas já que é uma missa festiva, bonita, eu aconselho a fazer todas as leituras. Eu acho que isso a celebração fica ainda muito mais significativa, completa, se fazemos todas as leituras previstas. Geralmente os folhetos que a gente recebe aí sempre tiram algumas leituras, mas o missal romano traz todas as leituras, o lecionário tem todas as leituras e é importante fazê-las. Por isso, então, está lá nas rubricas, né? Por razões pastorais, pode-se diminuir o número de leituras do Antigo Testamento, tendo, porém, em conta que a leitura ou a liturgia da palavra é o principal elemento da vigília. Então, ele destaca isso.
A liturgia da palavra, as leituras, a palavra de Deus é o principal elemento dessa liturgia. Se você tira, você está prejudicando a celebração. Leia-se pelo menos 3 leituras do Antigo Testamento ou, em casos excepcionais, raríssimos, 2 pelo menos. E dessas 2, a leitura do Êxodo, do capítulo 14, ela nunca pode ser omitida. Então, se você for tirar a leitura, nunca tire, em hipótese alguma, a leitura do livro do Êxodo, o capítulo 14, porque essa é essencial na celebração. Se você tirou, você prejudicou totalmente, desvirtuou a celebração. Para a liturgia da palavra, apagam-se as velas do povo e, lembrando, as velas do altar, elas também estão apagadas, não ficam acesas durante a liturgia da palavra as velas do altar. Cuidado com isso, que às vezes as velas do altar, o descuido da equipe litúrgica, deixam as velas do altar acesas. Nesse momento ela está apagada porque ela vai ter um momento especial para acendê-la. Então seguem-se as leituras a partir daí. O leitor, solenemente, ele se dirige à mesa da palavra, o ambão, como de costume, e lá ele vai proclamar a leitura. Em seguida, após cada leitura, o salmista também vai lá, diz o salmo, sempre da mesa da palavra, nada de ficar lá no cantinho cantando com o coral, com a equipe de canto, proclamando o salmo lá. Não façam isso, que isso não é litúrgico. O salmista precisa ir à mesa da palavra e de lá proclamar o salmo, os 7 salmos, com 7 salmistas diferentes. Depois, todos se levantam após a leitura do salmo e o sacerdote diz, oremos. E após o momento de silêncio, então, ele faz a oração própria após cada leitura. Então, após cada leitura, sempre tem uma oração. Isso como na missa, né? Oremos, tem uma, como tem 7 leituras, 9 leituras, vai ter 9 orações. Quais são essas leituras? A primeira leitura é do livro do Gênesis e ela vai falar sobre a criação do mundo. A segunda leitura também é do livro do Gênesis e ela vai falar sobre o sacrifício de Abraão. A terceira leitura é aquela que não pode tirar em hipótese alguma, que é a leitura de Êxodo 14, a passagem do Mar Vermelho. A quarta leitura é uma leitura do profeta Isaías, que fala da Nova Jerusalém. A quinta leitura também é do profeta Isaías, agora é o capítulo 55, a anterior é o capítulo 54, agora é do capítulo 55, a salvação oferecida a todos gratuitamente. Depois vem a sexta leitura, que é tirada do livro de Baruque, a fonte da sabedoria, e a sétima leitura, ela é de Ezequiel 36, um coração novo e um espírito novo. Essas são as leituras do Antigo Testamento. Após a oração e o responsório da última leitura do Antigo Testamento, acende-se as velas do altar e aí então entoa-se o glória, o hino de louvor. Esse momento é um momento muito solene. Então, por isso que as velas do altar estavam apagadas antes, agora é nesse momento que elas se acendem, é nessa hora que se proclama o hino de louvor. E a liturgia pede também que nesse momento, enquanto se canta o hino de louvor, o glória, toquem-se sinos. Pode tocar o sino da igreja, você pode arrumar vários sinos e distribuir ali para os coroinhas tocarem nesse momento, fazer um momento bastante solene nessa hora do hino de louvor. Terminado o hino de louvor, o sacerdote diz a oração, como de costume, e aí então o leitor vai até a mesa da palavra e vai ler a epístola proposta no ritual. Terminada a epístola, todos se levantam e o sacerdote entoa solenemente o aleluia, que todos repetem esse aleluia, isso se o sacerdote cantar. Se ele não cantar, quem vai entoar esse aleluia é a equipe de canto. Em seguida, o salmista vai dizer o salmo e o povo vai responder o aleluia correspondente. Nesse dia, o evangelho
ao proclamar o evangelho, não se tem aquelas velas laterais. Geralmente nas missas dominicais ficam 2 coroinhas ao lado de quem está proclamando o evangelho, do sacerdote e do diácono, com velas acesas. Lembrando, nesse dia não tem velas do lado de quem proclama o evangelho, somente o incenso. Após o evangelho, faz-se a homilia e procede à liturgia batismal. Essa homilia, por ser uma missa assim, tanto quanto demorada, é bom que o presidente da celebração não se estenda muito na homilia. Ele prepare bem, 10 minutos de homilia, tá de bom tamanho, desde que ela seja bem preparada. Então não adianta você se empolgar e falar meia hora também, aí você vai estender ainda mais a missa. 10 minutos, que é aquilo que pede mesmo o tempo para as homilias, está bom. Terminada a homilia, então vem a terceira parte dessa celebração, e essa terceira parte corresponde à liturgia batismal. O sacerdote e os ministros se dirigem ao batistério, ou seja, à pia batismal, e é importante, pensem bem isso, a pia batismal precisa ser vista pelo povo. Há lugares em que a pia batismal fica muito escondida, então se for o caso, e ela não pode ser removida, se é o caso da sua igreja, você pode providenciar uma outra forma, que daqui a pouquinho já vou dizer qual é. Então ele vai se dirigir até a pia batismal. Caso a pia batismal fique longe, você providencia um recipiente bonito, uma bacia grande, uma jarra, e coloca, então, no presbitério. É importante que toda a assembleia visualize esse ritual. Se houver batismo, chama-se os catecúmenos, aqueles que vão ser batizados, geralmente adultos, né? Mas também, entre aspas, aí pode ser criança, mas a liturgia pede que sejam adultos, né? Chamam aquelas pessoas que vão ser batizados, o nome são catecúmenos, né? E são apresentados pelos padrinhos à Assembleia. Então, os seus padrinhos vão apresentar aquela pessoa para a Assembleia vai acolher com palmas. Se houver crianças para serem batizadas, então essas crianças vão ser apresentadas não só pelos padrinhos, mas também pelos seus pais. O sacerdote exorta o povo, conforme está ali no missal romano, com um texto apropriado. Agora, se não houver batismo, mas só a bênção da água do batismo, há uma oração própria também, que é diferente daquela quando há batismo. 2 cantores entoam a ladainha, a qual todos respondem de pé. Lembrando que no tempo pascal, a ladainha é feita em pé. Mesmo, por exemplo, tem uma ordenação que é no tempo pascal, então não se ajoelhe na ladainha. No tempo pascal, a ladainha é proclamada em pé. E então, 2 cantores entoam a ladainha. É sempre importante 2 para ir intercalando, e o povo responde. Se o batistério, a pia batismal, for distante, como eu disse, mas for visível, então canta-se a ladainha durante a procissão, enquanto o presidente da celebração, os ministros, os catecúmenos, os padrinhos estão se dirigindo para a pia batismal, durante esse momento pode-se cantar a ladainha. Só que é bom chamá-los antes para receber o batismo, fazer aquele ritual de chamar e de apresentar antes de se dirigir até a pia batismal, se ela ficar um tanto quanto distante. A procissão, essa procissão até a pia batismal, ela é sempre precedida pelo círio pascal, seguido pelos catecúmenos, depois pelos padrinhos e depois pelos sacerdotes e os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Nesse caso, a exortação, como eu disse, é feita antes da bênção da água. Se não houver batismo, nem bênção de água batismal, omite-se a ladainha e procede logo a bênção da água. Na ladainha pode-se acrescentar alguns nomes à lista de santos. Já tem ali todos os santos previamente estabelecidos, mas o missal romano faculta, possibilita que você acrescente outros nomes de santos, como, por exemplo, o nome do padroeiro da paróquia, se ele não constar na lista de santos. Se a paróquia é de uma congregação religiosa, pode acrescentar o nome do fundador, o nome de santos dessa congregação. Enfim, há essa possibilidade também.
Quando há batismo, há uma pequena variação na ladainha. É bom conferir lá no Missal Romano. Quando há batismo, tem um texto. Quando não há batismo, há uma pequena variação na ladainha. A bênção da água batismal. O sacerdote de mãos unidas diz a oração própria que está lá no Missal Romano. Ele vai mergulhar o círio pascal 3 vezes na pia batismal, e durante esse rito de mergulhar 3 vezes na pia batismal, círio pascal, tem uma oração própria que ele diz que está lá no Missal Romano. Depois ele vai retirar o círio da água, enquanto o povo vai fazer a sua aclamação, que é aquele texto lá, aquele cântico de Daniel, fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Então, nessa hora também entoa-se esse canto, a assembleia, a equipe de canto puxa esse canto enquanto o presidente retira o círio da pia batismal. Cada catecúmeno, em seguida, ele vai fazer a renúncia do demônio e também a sua profissão de fé de batizado. Se não tiver batismo, nem a bênção da água do batismo, então o sacerdote benze a água para a aspersão do povo, conforme o Missal Romano. Se não houver batismo, após a bênção da água, todos de pé, com velas acesas, vão renovar as promessas batismais. O sacerdote, com a ajuda dos ministros, ele vai aspergir o povo, enquanto isso vai se cantar um canto apropriado. Terminada a aspersão, o sacerdote volta para a cadeira, onde omite-se o creio, porque o creio já foi feito lá na renovação das promessas batismais. Então omite-se o creio e vai já direto para a oração dos fiéis. E aí então termina-se a terceira parte e começa a quarta parte da celebração, que é a liturgia eucarística. O sacerdote vai até o altar e começa a liturgia eucarística como de costume. Se houver batismo, convém que o pão e o vinho sejam apresentados pelos neobatizados. Para a liturgia eucarística desse dia, tem-se o prefácio da Páscoa número 1 e aconselha-se também a oração eucarística mais solene, que é a oração eucarística número 1. É uma sugestão apenas, é a mais usada nessa ocasião, e quando for usar a oração eucarística número 1, sempre tem as suas devidas adaptações de acordo com o que está sendo celebrado, o tempo que é celebrado. E agora, para finalizar, algumas recomendações. Prepare bem essa celebração, não tenha pressa de terminá-la, lembre-se sempre que é uma vigília, uma noite de vigília. Por se tratar de uma celebração grandiosa, cuide para que ela seja orante, que não tenha tumulto, que as pessoas não fiquem preocupadas com o que vai acontecer e deixem de participar da celebração. Providenciar com antecedência tudo aquilo que for necessário para evitar atropelos de última hora. Podem ser feitas também algumas dinâmicas para evidenciar certos momentos, como, por exemplo, na liturgia batismal, a água pode ser trazida em grandes jarras solenemente, então pode usar a criatividade em alguns momentos também. Providenciar o minicírio para que toda a Assembleia tenha esse minicírio para participar da celebração. E outra recomendação também é distribuir a água da pia batismal para os participantes levarem para casa, se eles quiserem. Mas para isso é preciso avisar antes que a pessoa traga um recipiente. Então, há lugares em que depois, no final da missa, cada um leva um pouquinho daquela água. Fica bem, fica simbólico, fica significativo. Então, para isso, essas são as recomendações de hoje sobre a solene vigília pascal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, ajude a divulgar esse canal. Deixo aqui o meu abraço e que Deus